Amém, irmãos, bom dia. Não estou acostumado com isso aqui. Eu tenho conversado, me pedido muito conselho também, buscado realmente o Senhor em algumas áreas, desde o início do ano. Perdão, irmãos. Eu tenho buscado o Senhor, talvez seja melhor pegar isso aqui, deixa eu ver se vai ser melhor. Não. Amém. Eu tenho buscado o Senhor em algumas áreas, irmãos, desde o início do ano, assim, que tem me chamado muita atenção, mais por debilidades minhas mesmo, no sentido de buscar quem eu sou, o que o Senhor quer de mim, da minha família. Acho que primeiramente, acho que é bom até para quem não me conhece, Daniel, prazer. Eu sou casado com a Gabriela, eu reúno na Serra, Tenho 2 filhos pequenos, um de 3 anos, um de 1 ano. Apenas para que os irmãos saibam, assim, mais ou menos como é que hoje está a minha família, como eu tenho conduzido mais ou menos nesse sentido. E tem vindo um peso sobre mim, porque, assim, hoje a reunião está sendo conduzida por jovens, E eu sempre olhei do lado da juventude como me tornar um homem, um jovem homem, que agradasse ao Senhor. Porém, a gente casa e a nossa visão ela vai mudando um pouco. E aí a gente tem filhos e ela vai complementando cada vez mais a integridade do que Deus é. E a gente começa então a buscar conhecimentos mais altos e ver de formas diferentes, entender o próprio coração de Deus, de formas que antes nós não conseguíamos entender com plenitude. Por mais que houvesse muitos estudos e tal, sentir realmente, estar ali vivendo aquela situação é uma coisa um pouco diferente. Você vai exercitar a palavra de uma forma muito mais real. Então eu falo para os jovens o seguinte: talvez essa palavra aqui hoje soe um pouco distante, soe um pouco, não é para mim, porque eu quero dizer aqui uma coisa mais voltada para a família, no sentido do homem, da mulher, marido, esposa, mas é algo que o jovem tem que se atentar, porque está à porta, irmãos, está à porta. Vocês que não casaram ainda, é bom que vocês se aperfeiçoem na palavra do Senhor, para que vocês possam então não ser pegos de surpresa lá na frente, ou não errar, como eu errei também em algumas áreas, outros erraram em outras, mas quanto mais capacitados formos, quanto mais entendimento formos adquirindo ao longo do tempo, durante a nossa juventude, menos a gente vai errar quando nós casarmos, tivermos filhos, amém? Então fica para os irmãos, os mais jovens, que prestem atenção, tentem realmente entender o que o Senhor quer dizer para vocês em cada área aqui. Então, assim, desde o início do ano, o Senhor tem colocado na minha cabeça o seguinte de estudo, com relação à família mesmo, ao porte da família. Como eu devo então cuidar dos meus filhos, como eu devo amar a minha esposa, coisas básicas, triviais, que a gente talvez ouça, talvez seja a palavra mais básica que a gente ouve desde a criancinha ali, amar um ao outro, cuidar um dos outros, servir ao Senhor. Mas quando a gente tem filhos, como eu estava dizendo, a participação agora é um pouco diferente. Agora eu sou modelo para 2 criancinhas que estão vindo ali. Então, já não o meu erro já não repercute mais só em mim. Com a minha esposa já tinha um pouquinho de viés ali também, porque os meus erros já atrapalhavam ela de alguma forma, já minavam o coração dela de alguma forma. Agora, quando é uma criança que ela olha para você e ela vai espelhar você de tudo que você faz, de tudo que você passa para ela, porque a nossa atitude fala mais do que o que a gente de fato prega. Então isso gera um peso, eu estou até tentando trocar essa palavra peso, mas uma responsabilidade, o Kleber orou bem aqui, eu creio que é a responsabilidade que Deus imputou em nós, de passarmos a Ele, transmitirmos a eles o ensinamento correto da palavra. Então, assim, em 2 Pedro, capítulo 1, dos versículos 12 e 13, ele fala: por esse motivo, sempre cuidarei de vos lembrar destes princípios, se bem que estáis bem inteirados deles, assim como estáis solidamente firmados na palavra da verdade que recebestes. Contudo, considero fundamental, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a vossa memória. Da mesma forma, eu creio que não há nada novo a ser dito aqui, não há nada novo a ser pregado. Mas, irmãos, creio que o Senhor quer despertar a nossa memória, quer trazer de volta uma mentalidade de quê? De cuidado realmente, de entendimento, o que está acontecendo, o que está girando à nossa volta. O que eu quero falar aqui hoje? Hoje eu quero trazer alguma questão da influência do mundo mesmo, das ideologias, esse sistema mundano, como isso tem adentrado no meio da nossa família.
e de forma sutil, de forma que nós não temos percebido, de forma que nós temos liberado um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e isso vai acumulando, e lá na frente a gente vai vendo o quanto aquilo se perdeu. Do mesmo capítulo de 2 Pedro, versículo 16, ele fala assim: porque não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares da sua majestade. O que ele está dizendo aqui é que o que a gente está apresentando, o que ele estava apresentando para os irmãos, era algo que ele viveu, ele viu, não era algo que ele estava inventando, não era uma fábula dita por alguém, ele presenciou o que ele estava vivendo. E partindo para 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20. Timóteo, guarda o tesouro que te foi confiado, evitando as conversas inúteis e profanas, assim como as elucubrações sem fundamento, que muitos chamam de saber. No grego, fala gnose, de conhecimento, de ciência. Alguns professando tal conhecimento, até entre aspas aqui, se desviaram da fé. Então, irmãos, é muito sutil as coisas que vêm adentrando no meio dos nossos lares. Nós temos que nos aperceber, tomar cuidado e ficar atentos com isso. Então, só queria dar essa introdução, porque não é algo novo, que os irmãos vão ouvir. Mas eu creio que é algo que o Senhor quer nos lembrar e nos fazer exercitar realmente. Então, o primeiro ponto, o que é a família? Esse material aqui, o que eu tenho aqui, é um estudo que a própria igreja tem. Nós temos um livrinho de fundamentos aí que já fala sobre família, Tem um outro livro também que eu peguei como base, que se chama O Homem Bíblico. Pode deixar. O Homem Bíblico, que é muito bom também, é muito interessante, principalmente para o público, obviamente, masculino, mas foi basicamente um compilado desses dois estudos. Então, para que existe a nossa família? Hoje nós temos na sociedade, irmãos, a falta do interesse sequer de formar uma família. Então, é comum a gente ver hoje pessoas se juntando, mas não casando, não querem ter filhos, não querem assumir responsabilidade, separa, volta, e está uma bagunça esse negócio. Porque não tem mais o fundamento, não tem mais a verdade implicada naquilo ali. Então, de certa forma, isso faz com que nós corramos, as pessoas corram atrás de objetivos errados. Elas não têm um propósito definido para a família. E é importante sabermos que tudo foi criado por Deus, através de Deus e para Deus. Portanto, a família existe para Ele e para a glória dEle, e não para o nosso próprio benefício. O fim supremo da família e também da igreja é manifestar a glória de Deus, a presença dele aqui na terra. Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Amém. Deus é o dono da família. Então, irmãos, o que é a família então de fato? Como Deus instituiu? Família é um casamento monogâmico, é um homem, uma mulher, que se unem, se tornam então, portanto, os dois uma só carne. É uma união total. Os cônjuges, ou seja, vem da palavra jugo, mesmo jugo, agora eles estão inteiramente unidos. Todos os aspectos da vida do homem e da mulher viraram um ali, unidade física, sexual, afetiva, espiritual. Então agora um tem poder sobre o outro em todas as áreas. A família é a criação de Deus, não foi Adão que pediu a Deus uma esposa. Deus deu a ele, Deus deu a Adão uma esposa. Então o próprio Deus teve no coração, viu que não era bom o homem estar só. Então, no seu plano eterno, ele instituiu a esposa e deu a Adão. E é a comunidade e o núcleo primário da raça humana. Portanto, a família vem antes de qualquer instituição, qualquer cidade, qualquer nação. A família... Tá bom, falar mais perto aqui e tentar falar mais pausadamente. Então, irmãos, eu só queria citar esses princípios básicos, do que é a família, para a gente poder chegar num consenso, tá? Para quem não, às vezes tem alguém que está visitando e tal, mas enfim, Deus é o criador da família. Então, como tal, ele é o único que pode estabelecer as normas vigentes dessa instituição. Como ele instituiu as normas e as regras e como deve reger a família, é ele quem descreve. Então, nós devemos, então, recorrer ao próprio Deus, para sabermos como, então, lidar com a nossa família, com nossos filhos, com a nossa esposa. Isso requer de nós um entendimento de reino de Deus. Mais uma coisa básica também, que os irmãos já devem ter esse entendimento. Mas o reino de Deus, em Mateus 6,10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Irmãos, o entendimento de reino
Sem isso, nós não conseguimos avançar em nenhuma área da nossa vida. Porque sem entender que Deus, Ele é rei, soberano sobre a minha vida, eu não vou fazer nada. Tudo que eu fizer vai ser na força da carne, do entendimento humano, não vai ser por submissão ao rei. Não vai ser por entendimento de estar debaixo de uma posição realmente submissa ao Senhor. Então, a família é criação de Deus e nós devemos então nos submeter a Ele, né, dentro do que Ele estabeleceu, que é a família, e com o entendimento de reino, nós vamos caminhar debaixo dos princípios que Ele estabeleceu. A família, atualmente não, né? Desde Adão e Eva, ela é alvo de Satanás. Ele tem o objetivo de destruí-la. Tem um filme novo que foi feito aí, Nefários, né? É uma conversa de um psicólogo com um presidiário que ia ser morto, só que esse presidiário é o demônio mesmo ali, né? É o capetão mesmo. E é interessante o diálogo deles, porque o diabo vai colocando coisas ali, e ele fala assim, ó, nós não temos como atingir Deus. Nós não temos como chegar, não tem como eu infringir Satanás, né? Infringir Deus, ele não consegue causar dano a Deus. O que ele faz então? Ele vai na criação de Deus e deturpa essa criação, porque a forma que ele tem de atingir Deus é através de nós, é pegando o que ele criou, o que ele amou, a pureza e a santidade que ele criou, que ele botou em nós, e deturpando, e destruindo isso. E isso fere o coração de Deus no sentido da nossa pecaminosidade mesmo, da nossa escolha pelo pecado. Então é aí que Satanás tem agido. Então, para ele chegar a Deus, ele vem atrás da gente. Então, muitos jovens hoje, né, com esse entendimento mundano, né, toda essa questão das famílias destruídas, né, que ao longo dos anos vem se graduando cada vez mais, é muito comum, pelo menos no meio jovem, você ouvir pessoas falando que não querem casar, não querem ter filhos, e por aí vai, preferem um cachorro. Então, nós estamos vivendo uma sociedade que tem se distraído com as coisas desse mundo, tem deixado entrar premissas que não são do Senhor, não são absolutas de Deus, não provém da verdade de Deus. E eu queria também dizer aqui que eu tenho pouco tempo, eu queria me ater ao tempo dos irmãos, porque como eu vou falar mais na frente, Deus é um Deus de ordem, né? Então eu não quero prolongar mais do que os irmãos me deram aqui de tempo, para que a gente possa realmente praticar essas coisas também. Então, irmãos, o que nós temos hoje? Ideologias e pensamentos enganosos que têm entrado no nosso meio. Eu vou passar rápido nisso aqui, eu até escrevi bastante coisa, mas para a gente correr para o que acho que realmente importa. Então, o que são ideologias? Ideologias são ideias, valores, princípios que definem uma determinada visão de mundo. Mas o principal de uma ideologia é que ela foi feita e criada por um homem, né? Então ele tem naquilo ali, aquela ideologia vem carregada com o que um homem entendeu, e não com a palavra de Deus. Então a palavra de Deus nos adverte contra a nocividade dessas coisas, e o quanto que nós devemos nos afastar dela enquanto igreja. Então eu vou ler um versículo, um capítulo só aqui, e depois, se os irmãos quiserem, eu posso também dar esse material, mas 1 Timóteo, né, 4, de 1 a 2. O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores. Em outras traduções fala espíritos sedutores. E a doutrina de demônios, sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. Então essas ideologias elas vêm surgindo desde a criação da igreja. Desde que Jesus veio já tinha pensamentos filosóficos, pessoas que estavam tentando jogar coisas e fundir coisas. Então pegava o ensinamento de Jesus e queria fundir com uma razão, uma cultura social que eles tinham para criar uma ideologia, uma forma de viver, uma forma de ver o mundo. E assim surgiram muitas questões, vou citar algumas: humanismo, hedonismo, feminismo, machismo, marxismo, iluminismo, né? Enfim, eu quero falar rapidamente aqui mais de 2 específicos, né? O feminismo e o machismo são, acho que, coisas que estão bem aí à mostra, né? Porque a gente tem visto a batalha que isso tem gerado na cabeça de muitas pessoas, principalmente das mulheres, né? Nessa luta pela igualdade, né? De chegar realmente à igualdade. E olha como é que isso, quando a gente pega a palavra, eu vou falar mais na frente aqui também, essa questão da mulher querer superar até o homem, né? Se igualar, porque na verdade
É uma luta para viver quem é melhor, né, esse negócio. Então, como que isso deturpa a criação de Deus no coração da mulher? A mulher ela não foi feita para ser superior ao homem. Ela não foi criada para isso. Se ela busca isso, ela pode até sentir satisfação carnal, prazer, mas a realização, algo que só o Senhor realmente pode dar, que é o contentamento, ela não vai encontrar. Ela não vai encontrar nesse padrão. Da mesma forma, o machismo, que vem também de tempos áureos aí também, é na verdade o homem no papel de autoridade, mas sem Deus. Ou seja, ele vira um autoritário. Ele expressa então a superioridade dele, física, emocional ou qualquer outra área que seja, e desmonta na mulher. Então ele subjuga a mulher aos caprichos dele. Então o machismo é uma arma extremamente perigosa também. O homem com autoridade sem Deus dá nisso aqui também. Eu quero entrar em duas áreas principais aqui, que não é política, tá, irmãos? Mas vocês vão talvez ver algumas associações. Nós temos hoje um marxismo cultural sendo impregnado, principalmente em faculdades, universidades. Então a gente tem jovens entrando na faculdade, o cara não sai igual ele entrou. Se ele entrou crente, para ele sair, meu amigo, crente ali é complicado, porque ele vai ser flagelado. Ou ele vai ficar isolado, ou ele vai ser descartado ali, ou ele vai se juntar ao meio e mudar a mente. Então, são diversas. Eu sei que os irmãos devem saber aí, devem estar pensando em diversas pessoas que entraram por esse caminho e saíram diferentes, saíram com a mente modificada, porque o ensino, a catequese dessas universidades está forte nos nossos jovens. Então, esse marxismo, que ele tem a ver com cultural, por quê? Porque a cultura é a identidade do povo, né? É uma identidade da nação, da sociedade. Tem a ver com a crença, com as ideias, os hábitos, a moral, as leis. Nós temos, por exemplo, uma cultura do céu, que é Deus quem deu. É Ele quem deu as leis, Ele que vai dizer como são os hábitos, e isso é expresso na pessoa de Jesus. Jesus é o exemplo da cultura que nós devemos buscar viver. Então nós somos hoje cidadãos que cultuam a cultura do céu, não mais a cultura terrena. Mas a cultura que nós estamos aqui hoje, a brasileira, vou botar assim, ela é uma cultura também, tem lá seus valores, tem lá suas crenças, né? Então, o que o marxismo faz? Ele, em vez de promover uma destruição, pegar em arma e vamos para frente, vamos destruir tudo, ele fala assim, vamos promover uma luta, vamos criar uma luta, uma intriga entre classes, pobre e rico, homem e mulher, heterossexual, homossexual, vamos criar intriga entre eles. Vamos levantar essas bandeiras, que na verdade nem é a bandeira do marxismo de fato, mas eles geram essas coisas e até apoiam essas coisas, porque isso flagela o principal foco deles, é a destruição da família, do conceito divino, do conceito de teocracia. Ele quer o homem realmente governando. Então ele vai colocando essas questões ideológicas, né, para que então destrua qualquer padrão da sociedade que Deus construiu, que o Senhor colocou. Então tem um pensador, um filósofo marxista que fala assim, Antônio Francesco Gramsci, não tomem quartéis, tomem escolas e universidades, não ataquem blindados, ataquem ideias gerando dúvidas, nunca apresentando certezas e propondo o diálogo permanente, não assaltem bancos, assaltem redações de jornais, não se mostrem violentos, mas pacifistas e vítimas das violências da direita. Então, estou só querendo dizer que isso tem entrado forte, essa questão dessa polaridade que tem sido gerada. E isso tem gerado muita intriga, principalmente no meio jovem. E outra questão também forte tem entrado muito, agora até no meio da igreja, é o humanismo. O humanismo prega o quê? Que o homem é altruísta e bom por natureza. Isso é só o contrário do que a palavra fala. Quando a gente pega em Jeremias 17:9, o que vai estar dizendo lá? Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Só isso já desmonta o humanismo, né? Então o humanismo ele trazendo o que o homem é bom, o que a ideia do homem é boa, e vai idealizando o homem, botando um homem, criando um antropocentrismo no lugar do cristocentrismo, do teocentrismo. Então, isso, obviamente, foi feito por um homem, né, que vai colocando isso aí. Então, coloca o ser humano no centro da mensagem e Deus ao seu serviço. Hoje, como é que a gente ouve os cânticos? Tá difícil. Eu, pelo menos, acho muito difícil achar um cântico novo bom. Porque você ouve um cântico hoje, para mim, Deus me dá,
tudo é para mim, tudo é eu pedindo, é Deus me dando algo, nunca é eu para o Senhor. Aí a gente vai numa pregação ou vai no YouTube, os 10 passos para a saúde, como atingir a prosperidade. Então tudo é voltado para como o homem pode se melhorar, vou botar assim. Não como o homem pode adorar mais o Senhor, como o homem pode morrer mais a sua natureza e assim adorar mais o Senhor. Então o absoluto de Deus e a verdade do Evangelho tem se perdido. Nós temos então fundido essas ideologias nos nossos pensamentos. E a verdade de Deus é a única mensagem, é a única palavra que não foi tomada, não foi feita por homens. Ali foi tudo instruído pelo Senhor. O Espírito Santo fez a palavra para nós, para que nós possamos nos apegar realmente somente a ela. Então a sabedoria humana nos leva para longe de Deus. Eu não vou ler, mas fica aí, Romanos 8, de 5 a 8. Só no finalzinho que fala ali no versículo 8, que fala: a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Então, basicamente, não há como servir a dois senhores, né? Duas coisas que afetam, irmãos, nosso entendimento. A primeira delas está em nós, né, desde a queda, é a pecaminosidade, está inerente ao ser humano, nós carregamos isso da queda de Adão, e essa pecaminosidade é o que nos faz elucubrar, fazer pensamentos acerca do que é bom, do que não é. A gente começa a ficar medindo a palavra de Deus, e aí a gente começa a pegar, poxa, isso aqui eu adoto, isso aqui eu não vou adotar tão bem assim, eu vou... Então essa pecaminosidade, essa mentalidade carnal, ela distorce a palavra de Deus se nós não tomarmos cuidado. Então o primeiro ponto que nos afasta desse entendimento do Senhor é a nossa própria natureza carnal e pecaminosa. A segunda coisa é o que nós temos carregado agora culturalmente, que é a perda de absolutos. A palavra de Deus, ela é atemporal e supracultural, ou seja, ela é eterna, ela é imutável. Então o que foi escrito 2000 anos atrás vale exatamente a mesma coisa hoje. O que Deus instituiu não vai mudar. Daqui 2000 anos vai permanecer a mesma coisa. Não importa como o mundo vai estar. Não importa como vai estar as ideologias, como vai estar as guerras. Não importa. A palavra de Deus é imutável. Isso é uma verdade que nós temos que entender. A verdade de Deus, ela nos mostra então qual é o caminho. E essa perda de absolutos, ela cria no homem um relativismo. Porque então agora eu posso criar não existe mais um padrão absoluto, eu posso então escolher aquilo que eu quero seguir. E gera um individualismo, porque agora só eu sei o que é certo para mim. Eu não posso mais chegar no meu irmão e ministrar a palavra de Deus para ele, porque agora ele tem a verdade dele e eu tenho a minha. A unidade é quebrada, quando nós não temos o entendimento de reino, do soberano Senhor nas nossas vidas, e então nós nos submetemos mutuamente. E eu estou falando aqui de uma família, talvez papai e mamãe ali, mas a igreja é a família também. Nós somos um apunhalado de famílias, né? Então se a família no lar tem dificuldades, a igreja está com dificuldades, irmãos. Não podemos olhar só para a igreja, ver todo mundo aqui na reunião louvando, glória a Deus, mas em casa a igreja não está funcionando. Porque isso aqui, essa manifestação do louvor, levantar os braços, glória a Deus, joia, mas se na sua casa você não faz isso, se na sua casa você não instrui seus filhos, se na sua casa você não ora ao Senhor, não lê a palavra, se na sua casa você não ama a sua esposa como Cristo ordena que você a ame, irmão, você não entendeu a palavra. Você não está entendendo o que o Senhor quer de você, porque melhor seria se você sentasse aqui e fosse alguém na sua casa. Então, essa mentalidade sem absolutos, ela vai trazendo a ideia de que a pessoa vive por baixo da própria sabedoria. E aí, isso é o problema do homem. Ele vai criando, então, seus... Por isso que as igrejas, quantas igrejas existem hoje, né? Cada uma com uma determinada situação, vestimenta e tal. Mas tudo bem. Mas enquanto estiver debaixo da palavra, está valendo. O problema é que tem entrado muita coisa que não é da palavra. Então, vamos lá. Provérbios 14, 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Portanto, irmãos, cuidado com a nossa mente, cuidado com a forma como nós temos pensado, com o que nós temos realmente interpretado a palavra de Deus, vou botar assim. Porque isso é perigoso. Busquemos conselhos uns nos outros, vamos aos mais velhos, peçamos conselhos aos anciãos, aqueles que já vivenciaram.
Jovens, não vivam conforme aquilo que você leu, entendeu, interpretou e acabou. Vivam em unidade, busquem conselhos. Então, a verdade de Deus nos mostra o caminho e ela é completamente suficiente para nos ensinar os padrões de Deus para a família. É preciso, então, em nós haver o quê? Submissão e obediência. Alinhar o nosso pensamento, as nossas ações com as Escrituras. Amém? Não vou falar, vou passar essa questão aqui, porque é algo que acho que os irmãos já estão carecas de saber aí, né? Porta, caminho e alvo, né? Salvação, santificação, glorificação. Irmãos, esse é o meio pelo qual nós vamos viver aqui na terra. Primeiro, nós somos salvos, justificados, né? Por meio do sangue do Senhor, aceitamos o Senhor, Ele nos escolheu, nos livrou do corpo de morte. Agora nós vamos viver uma vida de santificação. E aí a glorificação é quando ou a gente morre, ou Deus volta. É só aí que nós vamos nos livrar realmente da pecaminosidade inerente ao nosso humano, né? Então a santificação é que eu quero mais me ater aqui, que é realmente esse processo, irmãos, que nós vamos caminhar e conviver com Ele. O que significa santificação? É todo dia você morre e Cristo nasce, Cristo revive em você. Cada dia mais o Daniel vai para a cruz e cada dia mais Cristo ressurge na cruz. Paul Washer, que é um pastor americano, ele fala, eu gravei, eu achei muito legal, ele fala assim, no reino de Deus não entra Daniel, não entra Greco, não entra Guilherme. No reino de Deus entra Jesus, entra Cristo, não entra mais nada. Então tem uma peneira ali que vai bater, o que for Daniel vai ficar, o que for Daniel não presta, o que for Cristo no Daniel vai passar. Irmãos, a santificação é o processo de nos virarmos Cristo. Basicamente é isso. Então, como que a gente alcança essa santificação? Como é que é o processo? Em João 17:17, santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. Aqui nós temos um sinal. A santificação envolve entendimento da palavra de Deus. Nós temos que buscar entendimento da palavra para que possamos praticar, porque se a gente não busca, o que a gente vai estar praticando? A palavra de alguém? A palavra de alguém que está falando? Nós temos que buscar, nós temos que ser seres aí inteligentes nesse sentido. E Deus nos deu 3 recursos principais para que a gente então alcance a santificação. A primeira delas é a orientação precisa da palavra de Deus. Então, Bíblia mesmo, escritura, leitura, entendimento, meditação ali na palavra. A segunda coisa que a pessoa que ela adentra ao reino de Deus, ela recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a única forma de nós conseguirmos de fato praticarmos a palavra. Porque o Daniel não consegue praticar a palavra. Eu não consigo amar minha esposa. Eu não consigo amar os meus filhos. Eu sou incapaz disso. O Espírito Santo é quem me capacita a fazer essas coisas. Então, Deus proveu, coube a Deus prover em nós o Espírito Santo para que possamos cumprir as ordenanças que nós entendemos pela palavra. Então, palavra e o poder do Espírito Santo na nossa vida. Então, oração, né? Alguns colocam também como oração também, tem que existir com certeza. Mas o Espírito Santo, então, ele muda o nosso coração e nos capacita a cumprir a palavra de Deus. E o terceiro ponto primordial, que muitos têm abandonado, principalmente depois da pandemia, é relacionamento. Relacionamento, igreja. Nós temos que estar juntos, porque aonde eu vou praticar a palavra de Deus? No meu trabalho, eu posso praticar. No meu futebol, eu posso praticar. Mas aqui eu vou encontrar a verdade, aqui eu vou encontrar consolo, eu vou encontrar perdão, aqui eu vou encontrar o Espírito Santo no meu irmão, que vai me consolar, vai me instruir. Lá fora, eu estou sozinho. O Senhor pode me capacitar em diversas situações lá fora, mas se eu vivo sozinho, sem a igreja, o plano dele não está sendo cumprido de fato, porque aqui eu encontro a multidão de conselheiros, aqueles que vão me fazer mais parecido com Cristo. Então, irmãos, não podemos, a palavra, deixa eu ver se eu botei esse versículo aqui, fala sobre alguns que abandonam, né, eu não vou colocar aqui não, mas tem um versículo que fala sobre alguns que abandonaram o convívio, né, abandonaram a prática do convívio, isso cai como um peso para esses irmãos, porque eles vão fazer o quê? Qual a verdade que eles estão vendo? Então tudo implica em estarmos juntos, na família de Deus. Então tudo isso quem dá, a palavra, o Espírito Santo e a própria igreja, é o Senhor quem dá, nós não temos que pegar nada, está aqui, é só tomarmos posse. Então, nós precisamos ter 2 principais coisinhas aí
Eu não gosto dessa palavra precisamos, não, vou mudar. Nós, quando formos ler a palavra, quando chegarmos ao entendimentozinho assim, pelo menos no que eu tenho entendido, é renovar a nossa mente com as Escrituras. Então a gente pega o que a nossa mente carnal joga fora e pega a mente do Senhor e implica em nós, e vamos então praticar essas coisas. E a segunda coisa é abandonar as obras velhas, abandonar as velhas ações e nos revestir de retidão. Efésios 4, de 20 a 24, no finalzinho, fala assim: quanto à antiga maneira de viver, fostes instruído a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serdes renovados no vosso modo de raciocinar, e a vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, proveniente da verdade. E a glorificação, né, que nós vamos estar com Cristo eternamente, vamos nos livrar, então, dessa inclinação pecaminosa que habita em nós hoje. E aqui, irmãos, acho que eu tenho mais 10 minutinhos, Greco? Acho que talvez seja o principal do que eu queria falar. Família é um projeto de Deus, né? Irmãos, eu tenho, desde que eu comecei a me perguntar sobre essas coisas, né? Por que eu comecei a buscar isso? Eu comecei a olhar para os meus filhos e comecei a olhar para eles assim, cara, eu não posso mais ser negligente em algumas ações que eu já fui. A minha esposa talvez não se sobrecarregasse, eu não inclinasse tanto a ela algumas atitudes minhas, mas os meus filhos, eles captam tudo. É uma esponjinha, um negócio que é um dia para o outro, coisa de um mês passado ele lembra. E isso foi me despertando, no sentido de eu preciso virar homem, mais homem, eu preciso me parecer mais com Cristo, eu preciso me aproximar mais de Cristo. Eles têm que ver em mim a Cristo, e não o Daniel. Eu não quero entregar para eles as minhas vontades, o que eu penso que é certo. O Dag, eu lembro direitinho, o Dag, ele falou no casamento do Daniel, filho dele, ele virou para o Daniel e falou assim: filho, tudo o que você tem de ruim é meu, eu que te dei. O que você tem de bom é Deus que te deu. Então, irmãos, meus filhos, o que eles tiverem, o que vocês observarem neles de bom, o que vocês observarem na minha casa de bom, é o Senhor quem tem dado, é o Senhor quem tem nos agraciado, tem nos feito. E o que tiver de ruim, vocês podem olhar para mim, que a culpa é minha. A culpa é minha ali. Não tem jeito não tem para onde correr. Então, eu preciso dos irmãos, claramente, para que eu possa, então, cumprir melhor o meu papel. Minha família é totalmente tocável e aberta, minha casa é aberta aos irmãos, para que vocês possam falar, chegar a mim, dar palavra, admoestar, exortar, amém? Mas, o que eu quero dizer? Conforme eu fui estudando para mim, vou dizer assim, né? Para eu me capacitar de forma a cuidar do meu lar, o próprio Senhor foi mandando, ou talvez eu fui percebendo, situações ao nosso redor de pessoas, famílias, cara, com dificuldades tremendas, até irmãos, amigos que a gente via e falava: gente, como é que aconteceu esse desastre nessa família? Uma família tão linda, tão focada, e de repente você vai ver um desastre. Porque a gente não está vivendo aquele dia a dia ali, talvez de dentro da casa. Mas, irmãos, isso foi me dando um peso, porque às vezes a gente transparece algo. Por isso que eu falo assim, temos que cuidar uns dos outros, né? Quando o Caim fala lá, né, sou eu o cuidador do meu irmão, somos sim, irmãos, os cuidadores dos nossos irmãos. Eu tenho que olhar para o meu irmão, eu tenho que cuidar, né? Aqueles que estão mais próximos, talvez não tenha que olhar pela igreja toda, é impossível, mas aqueles que estão mais próximos de mim, é meu dever, irmãos, olhar para a família, cuidar deles também, amém? Porque eu não quero, não está na palavra vencer sozinho esse negócio, nós temos que ir juntos, é todo mundo. Mas aí começaram a aparecer então situações diversas, né, de implicações familiares, questão de filhos desobedientes e dificuldade do pai assim, em discernir a questão da amizade com a paternidade. Eu não vou entrar talvez em muitos detalhes, irmãos, mas eu quero só citar essas coisas para que os irmãos meditem, busquem. Às vezes nos grupos caseiros é bom que isso seja tratado, né, conversado melhor, mas esses idealismos, essas coisas que o mundo tem trazido, tem entrado tão forte que a gente tem adotado práticas no nosso meio que não condizem com a palavra. Isso tem trazido danos muito grandes para a nossa família. Eu citei aqui a questão da mulher. Por exemplo, a palavra originalmente, a conduta essencial da família é o homem provedor, o homem líder da casa, o homem que vai suprir a família. A esposa, ela é a cuidadora do lar. Isso é o contexto histórico, bíblico, Deus instituiu. Tem problema a mulher, irmãos, trabalhar? Não tem problema a mulher trabalhar. Inclusive,
a mulher nesse trabalho ela pode até ser líder de outros homens. Agora, a questão que a palavra fala aqui é a autoridade. A autoridade de Deus, ela foi instituída sobre o homem. O homem é o cabeça do lar. E essa autoridade, ela não pode ser usurpada pela mulher. E não é porque o homem é melhor do que a mulher, mas coube a Deus, ele quis designar o homem para ser a autoridade do lar. E ele designou a mulher para ser submissa a essa autoridade. Então não é algo, eu não estou sendo machista aqui não. Isso é Bíblia, irmãos. Então essa é a instituição de Deus. Agora a mulher vai trabalhar, a mulher às vezes ganha mais que o homem, não tem problema, isso aí é o convívio que o casal vai ter que se denotar. Agora a mulher ganha mais que o homem, não dá a ela vantagem, não dá a ela autoridade sobre o marido. Ela deve se submeter da mesma forma que uma mulher que não trabalha, por exemplo. E o que nós temos entendido é, o homem quando pratica o que ele foi criado para ser, provedor, líder, protetor da sua casa, ele vai encontrar em Deus contentamento, porque ele está fazendo o que ele foi chamado e instruído e capacitado para fazer. Deus capacitou o homem para isso. E a mulher, da mesma forma, ela vai encontrar muito mais contentamento em ser aquilo que Deus a capacitou para ser. Quando eu vejo minha esposa assim, na realização dos filhos, no cuidado da casa, aquilo ali dá ela agora está começando a buscar trabalhar por fora um pouquinho, né? Ela é fisioterapeuta e a gente tem conversado muito sobre isso. É uma nova etapa, né? Mas como que a realização dela se encontra na casa, nos filhos, no cuidado do lar, no cuidado com o marido. A mulher ela tem ela é contente nessas coisas, ela é suprida quando ela faz essas coisas que foram instituídas por Deus. Se ela busca se contentar somente lá fora, ela não vai encontrar o contentamento que Deus quer que ela tenha. Irmãos, uma questão. Então, quero pular aqui, tem mais 5 minutinhos. Quero me ater mais ao homem aqui, acho que porque se o homem realmente assumisse o seu papel, nós não estaríamos vivendo, talvez, a sociedade que vivemos hoje. Se homens realmente fossem provedores, líderes da sua casa, instruídos na palavra e dedicados, a mulher acompanha o homem na submissão, lógico que cada casa, né, a gente vai vendo aí os detalhes, mas uma filha bem instruída provavelmente não vai dar problema quando for uma esposa, não vai ter problemas de submissão quando for uma esposa. Um menino bem instruído, com certeza quando virar um marido, ele não vai ter autoritarismo sobre o seu lar, não vai ter imposições para seu próprio ego, para sua própria vontade. Então tudo é o lar, tudo é um ciclo. Se o filho é bem criado, ele vai se tornar um homem de exemplo, uma mulher de exemplo, vão criar filhos de exemplo e por aí vai. Então o problema é que nós deixamos entrar essas atitudes, né, ou até negligências, porque a omissão do homem, desde o jardim nós vemos isso, ela é uma atitude, ela é um pecado. Então quando Adão se omitiu diante da situação de Eva, ele era o responsável, Deus deu a ele a liderança daquele lugar. Deus instituiu o homem, aqui fala, deixa eu ver. Aí, ó, Gênesis 2,15, depois Gênesis 2,20 também fala que Deus deu ao homem o jardim, né, e deu para ele cuidar, e depois deu o domínio também sobre os animais, e instigou o homem, então, o seu domínio. Por mais que Deus pudesse fazer até melhor que o homem, mas Deus instituiu o homem ali como liderança, autoridade sobre aquela situação. E é importante citar, o Kleber até tem nos dito muito sobre isso, sobre a autoridade. A autoridade que o homem possui hoje, ela provém de Deus. Sem ser de Deus, o homem não tem autoridade nenhuma. Então qualquer governança, qualquer liderança com autoridade, liderança remete à autoridade, que remete à responsabilidade, ela provém de Deus. Coube a Deus dar essa autoridade ao homem. Então o homem vai expressar essa autoridade na sua liderança, né? E essa liderança, juntamente com o amor, né, que ele vai ter pela família, vai gerar no homem um senso de proteção pela sua casa e de provisão também pela sua casa. Então tem até um videozinho que eu vi, que o pastor fala assim: se entrasse alguém armado na sua casa e fosse tentar violentar a sua esposa, matar os seus filhos, quantos homens aqui pegariam
em uma arma para combater esse assaltante, essa pessoa. Eu acredito que todos os homens aqui se levantariam em defesa. Não permitiriam jamais algo assim acontecer com a sua família, diante dos seus olhos. Morreria tentando salvar a nossa família. Agora, por que então, quando vem Satanás e entra com todos esses ataques para os nossos filhos, mediante desenhos, músicas, escolinha, nossas esposas, por que nós não nos levantamos? Porque da mesma forma, nossos filhos têm sido agredidos, nossas esposas têm sido agredidas, e nós temos permitido entrar isso na nossa casa. E por mais que Deus tenha capacitado ao homem, dado todo o direito, todo o governo realmente ao homem, sobre a igreja e tal, e capacitado ele. Inclusive eu digo aos jovens, tá? Liderança não é uma opção, irmãos, para o homem. O Kleber escorou aqui, né, para levantar novos homens, líderes aí também. A liderança para o homem, se você está olhando para mim e falando assim, eu não tenho capacidade, eu não... Irmãos, isso é uma mentira que você está contando para você mesmo. Isso é uma mentira que você está contando para você mesmo. Alguns homens são capacitados a serem líderes de líderes. Isso é uma coisa. Deus capacita homens para serem líderes de líderes. Agora, todos os homens são capacitados e munidos por Deus para serem líderes nas suas casas, nos seus lares. Então, vocês não têm permissão divina para se abdicar, para serem omissos nessa liderança. Amém? Então, exerçam e busquem, os jovens principalmente aí, busquem se aprimorar na liderança. O que é liderança? Realmente, busca conselho aí também, vocês vão alcançar isso aí, mas vocês têm que praticar essas coisas, porque vocês vão ser usados dentro disso. Amém, irmãos? Então, os jovenzinhos aí que acham que às vezes, eu já conversei com alguns, falando, eu não fui chamado para ser isso e tal. Irmãos, mentira. Mentira desse presente século aí para vocês. Vocês foram sim capacitados por Deus para serem líderes e devem buscar se aprimorar nessas áreas. Eu quero só então, vou finalizar aqui, só uma coisa da mulher, porque é uma experiência minha que eu tive uns anos atrás, e como é que eu estou aprendendo, né? O casamento realmente, a família salva o homem dele mesmo, né? É uma frase que eu tenho ouvido muito. E é a pura verdade, Deus instituiu a família para nos salvar, irmãos. Porque sem a família, o homem que não quer casar, que não quer assumir responsabilidade, aquele que não quer ter filhos, repense. Os filhos são um dos maiores transformadores da nossa vida. Porque a gente começa a ver a nós mesmos naqueles ali, e isso gera uma responsabilidade muito grande na nossa vida. E como que é prazeroso, irmãos. Esses dias o Alan, meu filho de 3 anos, né? A Lara minha filha pequena, estava chorando, os dois estão dormindo junto no mesmo quarto, e ele consolando ela, porque eu corrigi a Lara, né? Ela tem 1 aninho e 6 meses, a gente já corrige. Eu corrigi a Lara e eu vi ele consolando, porque ela não queria dormir. Aí ele consolando, calma Lara, a correção é boa. Ela é boa, e eu fora do quarto, assim, eu só ouvindo, fiquei parado do lado de fora da porta, ouvindo aquilo assim, a correção é boa, ela agrada o coração de Deus. E eu fiquei, gente, ele tem 3 anos, eu nunca imaginaria ouvir isso de uma criança de 3 anos, mas o Senhor tem feito o coração dele, às vezes ele nem entende o que ele está falando, às vezes ele não entende, eu não sei, mas o Senhor tem feito isso, e como que é prazeroso ver a prática da palavra tendo frutos realmente. Você vê a prática, ela é visível, ela é palpável. Então essas coisas, irmãos, nós não podemos abdicar. Pode doer em nós a correção, a nossa... Alguns pais falam, né, que tem essas metodologias aí de ensino, de disciplina e tal. Eu sou adepto à varinha mesmo. Eu acho que a dor, ela é um bom sinal de entendimento, mas a dor com amor. O próprio Deus nos ensina assim. Então, irmãos, como isso tem trazido paz à minha alma, ao meu espírito, de saber. E essas coisas, quando você vê isso, eu acho que é uma denotação de que você tem praticado a palavra, de que você tem progredido em alguma coisa naquele sentido. Então, a nossa família, ela vai nos demonstrar, ela vai falar conosco nesse sentido. Então, para a mulher, eu passei por uma situação, irmãos, bem complicada, acho que tem uns 2 anos, pode ser, financeira, né? Literalmente eu quebrei mesmo, assim, de ficar devendo. E para aqueles que talvez não são casados ainda, ou para quem nunca passou por uma situação dessa, talvez não tivesse entendimento de muita coisa que eu tenho hoje, mas a questão da provisão do homem é tão forte, também, além da liderança, da proteção, a provisão, e eu fiquei abalado, destruído.
Eu sempre me considerei uma pessoa com a mente forte, uma mente... Eu falava, eu nunca vou ter depressão, nunca vou ter essas coisas. Irmãos, ali eu titubeei, tá? Ali eu baqueei, porque eu falei assim, a única pessoa que eu deveria dar minha vida por ela, minha esposa, já tinha o Alan, acho que eu não tinha Lara ainda. Eu falei, eu falhei no meu papel. Eu falhei. E eu acho que para o homem esse sentido de falha, naquilo que ele foi instruído a fazer, naquele homem que tem entendimento realmente, porque aquele que não tem, ele vai falhar e não vai saber de nada. Mas eu sabia que eu estava errando. E como que aquilo me matou mesmo. E eu fiquei ali 1 mês e meio, 2 meses, remoendo sozinho aquilo e fingindo que estava nada acontecendo. Mas meu pai no trabalho já falava que eu estava irritado, minha esposa em casa já via que eu estava diferente. O pecado, irmãos, ele entra e vai nos transformando. Nós dermos brecha, ele vai nos transformando. E a nossa família, ela sente o impacto daquilo. Então, entrou questões fortes, né? Eu lutei contra, até depois do casamento, eu abro minha vida porque realmente o Senhor tem me curado de muitas coisas. Mas eu lutei com a questão da masturbação, por exemplo, por muitos anos. Até depois de casado, irmãos. Eu estou com 6 anos de casado hoje, uns 2 ou 3 anos da minha vida no casamento, foi terrível, assim. A minha esposa, e é isso que eu quero chegar aqui, nos 2 aspectos, tanto a questão da masturbação, quanto a questão dessa situação em que eu falhei com ela na questão da provisão, da proteção do meu lar, a minha esposa foi a minha âncora ali naquele sentido. E até então, talvez eu não entendesse o papel da mulher tão fundamentalmente, porque talvez eu nunca busquei realmente conhecer, sempre busquei mais a questão realmente da hombridade e tal. Mas o Senhor me mostrou claramente o quanto a mulher, ela é a âncora da casa, no sentido, realmente, se a mulher, a palavra fala, a mulher sábia edifica o lar, mas a tola, com as próprias mãos, a derruba. A mulher tem um poder que vocês não imaginam, talvez. As jovenzinhas aí estão pensando, poxa, mas por que a mulher tem esse poder? A palavra para quando Deus dá a Eva para Adão, né? Ele é Ezer Kenegdo, né? Que o pessoal fala, socorro bem presente na tradução. Só que eu fui buscar entender um pouquinho mais e achei um estudozinho bem legal. Quero finalizar, tá? Estou finalizando aqui já. O termo Ezer, Eliezer, né? Ezer, significa socorro, ajuda, aquele que ajuda. E é utilizado na Bíblia outras 21 vezes, 2 delas em Gênesis e outras num contexto militar de guerra. Isso é interessante. Por que então? Por que na guerra? Porque Ezer, esse socorro, tem a ver com alguém que você pode contar. Alguém que você pode contar, que está do seu lado. Esse termo volta a ser utilizado em Josué 1,14, Crônicas 12, 1 a 22 também, e é uma referência aos soldados que se aliam a Israel como combatentes de guerra, lado a lado. São pessoas que você pode contar, são meus socorros aqui. Então Ezer também é colocado na figura do próprio Deus. Ele é o Ezer de Israel. Ele é o socorro de Israel, realmente. Então Ezer, socorro. Kenegdo, que é esse bem presente que o pessoal traduz às vezes na tradução aí, o prefixo que tem a ver com como, né? No sentido da mulher ser criada semelhante ao homem, uma mulher que corresponde ao homem, ou seja, a sua imagem, no mesmo nível. Esse que, neged, por sua vez, significa frente a frente, diante dele, algo que poderia ser entendido como face a face, em oposição, mas não adversário, né? Algo contrário. Alguém que embarca todas as características e atributos que eu não possuo. Então, a minha esposa, ela tem nela a minha semelhança e tem nela todas as características que eu não tenho para me completar. Cuja aliança, então, desses dois, apenas tende a beneficiar pelo caráter unitivo, formando um completo de ambos os lados. O completo do homem e da mulher, se a gente for pegar realmente a masculinidade e a feminilidade bíblica, é o próprio Cristo. Nós somos a imagem de Deus, criados conforme a sua semelhança. Então, se nós, homem e mulher, os criou, nós dois, se formos realmente inteiros nas nossas atribuições, é Cristo, é o próprio Deus, irmãos. E o sufixo o significa que é dele, retirada dele. Portanto, então, juntando essas 3 partes, né, que é que, neged e o, ficaria algo assim. A mulher que teria sido retirada de um pedaço do seu próprio corpo, do seu lado, estaria ali agora, face a face, em pé de igualdade, perante a frente dele, né? Alguém com quem ele poderia contar, e mais, agraciada com atributos que ele não tinha,
E desse modo eles poderiam juntos conquistar bem mais do que sozinhos. Então, a mulher, ela é essa auxiliadora, essa palavra às vezes soa como uma coisa meio diminutiva para algumas mulheres. Mas vocês têm um poder de realmente nos sustentar em determinadas situações. Eu não sei quantos homens tiveram talvez situações similares, mas irmãos, eu pensava na situação que eu tive financeira. Eu vou contar para minha esposa. Se ela, e ela já tinha falado para mim, para eu parar de mexer com determinadas situações financeiras, e eu não ouvi minha esposa. Então, o que eu poderia esperar dela? Eu te avisei. Eu falei que não era para você fazer isso. O que vai ser da nossa vida agora? Como nós vamos sair? O que vai acontecer com a gente? Né, o que a gente vê nos filmes é assim, né? Então, minha mente ficou piradinha. Eu falei, cara, se minha mulher... E eu falhei, eu merecia aquilo. Eu merecia. Eu fiz tudo para merecer aquilo. Mas a minha esposa... Ela, na hora que eu contei para ela, da mesma forma também que na época da masturbação, né, conforme eu ia confessando a ela, ela foi me trazendo a cura do perdão. Ela pôde me consolar, ela pôde me levantar, me botar de volta no lugar que eu deveria estar. Ela me levantou e me sustentou, irmãos. Ela não é mais forte que eu, mas sem ela eu teria sucumbido, eu teria caído. Se ela não fosse uma mulher que tivesse ouvido o Senhor, o Espírito Santo, na forma de me tratar, de me conduzir, eu como um homem mais forte fisicamente, com toda a autoridade dada por Deus, eu teria sucumbido. Provavelmente, eu não sei onde é que minha mente ia parar, não tenho como saber. Mas eu estava perdido, irmãos, coisa que eu nunca imaginei que eu tivesse. E ali eu experimentei o quanto a mulher tem um poder divino mesmo de sustentar o homem na fraqueza dele. Naquilo que nós somos fracos, e creiam, irmãos, vocês são fracos em diversas áreas. Nós precisamos sim da nossa auxiliadora. Não subjuguem ela como alguém que não tem nada a oferecer, ou como alguém que não pode auxiliar, porque eu vivenciei e experimentei que ela é sim o meu socorro bem presente. Ela estava ali no papel de Deus para me levantar e não me deixar cair. Então, se a nossa família hoje se mantém de pé, é porque ela e eu estamos lutando juntos, um estruturando o outro. Então, irmãos, a família é o propósito de Deus. Nós temos que ter esse entendimento. Isso não é novo, isso não é algo que... Não estou falando novidade nenhuma, né? Acho que só estou relembrando os irmãos, como eu falei aquele versículo nisso. O intuito não é ensinar ninguém, porque antes de tudo eu tenho aprendido, tenho tentado aprender sobre hombridade, né? Minha esposa tem um grupo de mulheres que tem estudado sobre a feminilidade, o papel da esposa no lar, o papel da esposa diante do marido, e como que isso tem sido bom também para ela, e creio que para todas as mulheres que participam disso. Elas têm sido mentoradas também por uma mulher com capacidade mais velha. Olha como que isso é bom, né? As anciãs, a palavra fala disso, as anciãs ensinarem as mulheres mais jovens a serem boas donas de casa, se portarem com seus maridos. Já estou terminando aqui já. Passei 10 minutos, não consegui cumprir. Mas, irmãos, como que é o contentamento está em cumprir a ordenança de Deus. Nós somos feitos para adorá-lo, e a nossa adoração é mediante as nossas práticas e o nosso culto racional, nosso culto ciente. Eu faço porque eu sei. Então, dessa forma, nós agradamos a Deus. Como é que Jesus agradava a Deus? Nós cantamos aqui mais cedo. Jesus praticava e falava apenas o que ele ouvia do Pai. E de forma alguma Jesus era menor que Deus, mas ele se sujeitava a Deus. Um comum acordo, e nenhum ficava ofendido porque eu estou obedecendo ao outro. Então essa é a união que nós temos que gerar entre nós, entre nossas famílias. Amém, irmãos? Só finalizando, o último versículo. 2 Tiago 4, de 2 a 5. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja com toda a paciência e sã doutrina, porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com as suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, e voltando-se para os mitos. Tu, no entanto, ser equilibrado, aqui outras palavras falam sóbrio, nécio, ser ciente, saiba o que está fazendo, em tudo suporta, em tudo, né? Ser equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério, aqui no caso evangelista para Timóteo, né, irmãos? Mas amém, eu queria só dar esse panorama para os irmãos, espero que tenham conseguido entender.